mal que pode se esconder nas relações de trabalho, entre os próprios colegas ou no relacionamento com chefes. Está presente no poder público e na iniciativa privada. Pode se apresentar de várias formas. Nem sempre é fácil de ser confirmado, mas os resultados são sempre negativos, inclusive com doenças nos trabalhadores que se sentem atingidos e até casos de suicídio. Hoje, nossa conversa é sobre o assédio moral e o sexual e sobre crimes que são cometidos no ambiente de trabalho. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Um mundo de trabalho livre de violência e assédio. Essa é uma das metas da Organização Internacional do Trabalho. A OIT pretende melhorar a vida dos trabalhadores por meio da Convenção 190. É o primeiro tratado que expõe a definição internacional de violência e assédio, não só no ambiente tradicional, mas também para o trabalho informal, à distância e de outras formas. O Brasil ainda não é signatário. A mensagem já foi enviada ao Congresso, mas deputados federais e senadores têm que ratificar a convenção para que entre em vigor. E por que a Convenção 190 é tão importante para o Brasil? Quem explica é a Procuradora do Trabalho, Daniele Olivares Correia. Ela é titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho e nossa convidada deste programa. Em relação ao assédio sexual, a gente está mais avançado do que em relação ao assédio moral, né? A gente tem algumas leis esparsas, por exemplo, que tratam dessa situação no serviço público, mas a gente não tem uma lei geral que trate do assédio moral de forma generalizada. Então, vai trazer uma luz sobre isso, com certeza, né? Porque a convenção sendo ratificada, ela já é internalizada, né, no nosso ordenamento jurídico, no mínimo como uma norma supralegal, né? Como a gente chama. Então, no mínimo como lei. Então, havendo a aprovação das duas casas como emenda constitucional, pode entrar até como uma emenda constitucional. Então, a gente já vai ter essa situação bem mais regulada. Vamos aguardar, né? Como a Daniela acabou de falar, existem dois tipos de assédio. Eu vou começar falando sobre o assédio moral, que são aquelas agressões que podem desestruturar emocionalmente um trabalhador e levá-lo a ficar doente. Isso se configura quando a pessoa é exposta a uma situação constrangedora, abusiva ou inapropriada. O assédio moral sempre provoca a sensação de inutilidade, de incompetência ou de inadequação. As formas dessa violência são variadas. Pode ser por sobrecarga do profissional com novas tarefas ou o contrário, quando se retira a tarefa que ele fazia habitualmente. O assediador pode também impor condições e regras para uma pessoa diferentes das que são cobradas dos outros. Isolar ou ignorar a presença do assediado, não levar em conta os problemas de saúde e até monitorar a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Algumas brincadeiras, piadinhas e imposição de punições vexatórias como dancinhas. Essas e outras atitudes reiteradas ferem a dignidade da pessoa. É importante que a gente fale aqui, porque muitas vezes se confunde esse conceito e se determina, por exemplo, que tenha que haver repetição. E nós entendemos que não, que às vezes o ato é de tal gravidade que um único ato ele pode sim vir a causar uma ofensa à dignidade daquela pessoa, né? E ela vai caracterizar sim o assédio moral. Então, ele não só ele pode lesar, ele lesa, como ele pode lesar. Então, assim, situações que podem não causar o dano, mas têm o potencial de causar um dano àquele trabalhador ou àquela trabalhadora, ela também é considerada assédio moral se ela ofender a dignidade desse trabalhador, né? No seu aspecto moral, em relação à questão da discriminação, que pode ser de diversas formas, né? Ou situações humilhantes que ele passa no ambiente de trabalho. Qualquer trabalhador pode ser vítima do assédio moral, esteja ele ocupando cargos de supervisão ou de chefia, ou se for um subordinado. Sim, o assédio é bem complexo e pode se dar em 3 níveis.
O assédio moral vertical ocorre quando envolve posições hierárquicas. Pode ser descendente quando o superior hierárquico se aproveita de sua autoridade e vitimiza o trabalhador, e pode ser ascendente quando a vítima é o chefe, assediado por um subordinado ou por um grupo de subordinados. Outra forma de assédio moral é a horizontal. Nesse caso, ocorre entre colegas de trabalho, sem relação hierárquica entre eles. E, por último, há o assédio moral misto, quando os assédios horizontal e vertical são simultâneos. Além do assédio interpessoal, há também o assédio moral organizacional ou institucional. Quando o empregador, seja privado ou público, usa práticas gerenciais abusivas para aumentar a produtividade ou reduzir custos. Estabelece uma gestão por estresse para o cumprimento das metas irreais ou cobra um desempenho exagerado por parte do trabalhador. São várias as causas, mas a principal delas é realmente essa questão do sistema que nós vivemos nas relações de trabalho mesmo, que é esse sistema capitalista, que é voltado para a produção, né, por o cumprimento de metas, e nessa situação de pressão, né, que os trabalhadores, em uma cadeia piramidal, porque isso vem desde a chefia também é cobrada pelo superior hierárquico, né, até chegar no funcionário da produção, naquele trabalhador da produção, existe sim uma cobrança exacerbada, muitas vezes, para o cumprimento de metas, né? E aí isso acaba, sim, influenciando no aumento de casos de assédio moral no ambiente de trabalho. E isso misturado, às vezes, com uma cultura que nós temos, né? Muitas vezes machista, daí nós temos a questão da violência de gênero que está lá, uma cultura onde está incutido o racismo estrutural, ainda nós temos a discussão em relação à questão da discriminação racial, tudo isso vai complementando esse quadro que já é bastante ruim, né, e tornando esses casos cada vez mais evidentes e cada vez mais complexos no dia a dia do trabalhador, infelizmente. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que as denúncias de assédio moral quase dobraram entre 2022 e 2023. Na esfera da administração pública federal, houve um aumento de 81% no mesmo período. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, o assédio moral é a principal denúncia feita pelos empregados das empresas no país. Mais da metade das denúncias são feitas pela internet e 70% das vítimas não querem se identificar. Os líderes são os mais denunciados e 7 entre 10 empresas receberam denúncias de práticas de assédio moral. Os transtornos mentais e comportamentais são a terceira maior causa de afastamento das empresas. De 2022 para cá, então a gente pegou em 2022, 2023, 2024, a gente vê que houve um salto de denúncias relativas à prática de assédio sexual e assédio moral no Ministério Público do Trabalho. A gente reporta, né, essa situação, não apenas assim, houve um aumento de casos, não, a gente entende que não houve. O que houve, na verdade, foi um aumento de pessoas sensibilizadas. Hoje os trabalhadores conseguem reconhecer de forma mais fácil esse tipo de situação e sabem qual é o canal de denúncia a fazer, né? Que eles têm para se socorrer. E como toda ação gera consequências, as empresas ou instituições perdem com assédio moral. Desde a redução da produtividade, rotatividade de pessoal, grande número de licenças médicas até indenizações trabalhistas e multas administrativas. E o Estado também é penalizado, tendo que arcar com custos de tratamentos médicos, despesas com benefícios sociais e custos com processos administrativos e judiciais. Mas o pior acontece com a vítima. O assédio moral pode afetar esses alvos psicologicamente e fisicamente, assim como a vida social e profissional. O trabalhador pode sofrer dores generalizadas, distúrbios digestivos, ter alteração do sono, crises de choro, problemas familiares, depressão, estresse e chegar até ao suicídio. No dia 9 de junho de 2023, Rafaela Drummond foi encontrada morta na casa dos pais, no interior de Minas. Antes de se suicidar, a escrivã da Polícia Civil, de 32 anos, denunciou que sofria assédio moral, sexual e pressão psicológica na delegacia onde trabalhava. As denúncias foram protocoladas no Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais.
Um mês após a morte de Rafaela, a Comissão de Segurança Pública pediu o afastamento imediato dos 2 investigados pelos assédios. Durante a audiência, o presidente do sindicato destacou que o caso de Rafaela era o 5º registrado nos primeiros meses do ano passado. Em dezembro, participantes de uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher afirmaram que as denúncias não teriam encaminhamento adequado na Polícia Civil. O representante do governo citou a criação de um centro psicossocial para atendimento multidisciplinar dos servidores e de suas famílias, a divulgação de canais oficiais de denúncia e a republicação de cartilhas de combate ao assédio. Em nova audiência da comissão, em abril deste ano, deputados cobraram ações mais efetivas, como a criação da subcorregedoria contra assédio na Polícia Civil. Quem cometer assédio sexual pode responder processo nas esferas trabalhista e penal. Sim, o assédio sexual é crime e tem várias facetas. Ouça a explicação da procuradora do Trabalho, Daniele Olivares Correia. O assédio sexual tipificado como crime, que é o que está no artigo 216A do Código Penal, ele necessariamente é um assédio sexual por chantagem, ou seja, ele vai acontecer entre o superior hierárquico e o subordinado. Logicamente, pode ser homem ou mulher, né? Não é só mulher. Embora a gente saiba que 90% dos casos são mulheres as vítimas, mas ele pode acontecer entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, entre homens e mulheres, enfim, ele pode acontecer de todas as formas. Mas o que é um requisito para tipificação criminal é o fato de ser o chefe em relação ao subordinado. E no sentido de solicitar ou impor, né, um comportamento sexual em troca de algum benefício ou para evitar algum prejuízo no trabalho. Então, por isso que a gente fala que ele é por chantagem. Ele é, então, também um assédio sexual considerado nas relações de trabalho, mas ele também é crime. Então, é um fato que vai gerar 2 efeitos jurídicos distintos, né? Um em relação à questão trabalhista e outro criminal. Mas não é só esse tipo de assédio que pode acontecer. Então, o assédio, por exemplo, que é cometido entre os próprios trabalhadores, entre eles, que é o que a gente fala que é aquele assédio horizontal e que pode acontecer também, ele muitas vezes não vai ser tipificado como crime, porque muitas vezes não tem essa posição hierárquica, mas ele não deixa de ser um assédio sexual. E, eventualmente, aquele trabalhador, por exemplo, que é o assediador, dependendo do ato que ele cometa sexual em relação àquela vítima, ele pode responder, por exemplo, por importunação sexual, que é outro crime. E ela cita também o assédio sexual por intimidação. Vamos ver. Que é assédio praticado, por exemplo, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, com piadas sexistas, piadas machistas, apontando, por exemplo, uma trabalhadora ou um trabalhador naquele ambiente de trabalho. Isso também é considerado assédio sexual, né? Como, por exemplo, o envio de mensagens de cunho sexual, propostas a determinadas pessoas, ou a determinado grupo de mulheres, por exemplo, ou de homens, tanto faz, porque pode ser homem, também pode ser vítima, né? Então, assim, esse tipo de comportamento sexualizado, né, voltado a querer uma troca sexual não aceita pela vítima, né, ele é considerado também um assédio sexual, que o que a gente chama por intimidação, que é um assédio coletivo. Denunciar. O mapa do assédio, estudo divulgado ano passado pela KPMG, firma membro da organização global KPMG International Limited, mostrou que mais da metade das vítimas de assédio moral permanecem em silêncio. 27% dessas pessoas afirmaram que não encontraram um canal de denúncia adequado e seguro para reportar a agressão sofrida. Minas Gerais foi o 3º estado do país mais citado na pesquisa, que apontou que 1 em cada 3 entrevistados sofreu assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Aqui na Assembleia de Minas, tramitam proposições como a que institui a Lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público do Estado. A que disponibiliza canais internos exclusivos para recebimento de denúncias sobre assédio moral, garantindo o anonimato do denunciante e a pronta apuração da denúncia.
Desde 2011, o Estado tem a Lei Complementar 116, que trata da prevenção e da punição do assédio moral na administração pública estadual. Em 2016, foi publicada a Lei 22.404, que instituiu a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Assédio Moral, na administração direta e indireta dos poderes do Estado. O canal de denúncia de assédio na Assembleia é o NUP, Núcleo Psicossocial, que agora faz parte do Sistema de Integridade do Parlamento, implantado neste ano. Esse sistema é um conjunto de diretrizes, instâncias, normas e procedimentos para a gestão com a finalidade de construir um ambiente cada vez mais transparente e ético no Legislativo Mineiro. Desde 2017, o NUP recebe representações e analisa possíveis conflitos no trabalho e supostas práticas de assédio que envolvam os servidores da casa. A representação pode ser feita pelo servidor envolvido, por sindicato ou associação que represente a categoria, ou por autoridade ou qualquer outro agente público que tiver conhecimento do fato. Caso envolva algum deputado, a denúncia deve ser feita na ouvidoria parlamentar da Assembleia. Além de acolher e orientar o servidor, o NUP é responsável por apresentar o caso à Comissão de Mediação e Conciliação. Os canais de denúncia são o caminho para resolver a situação. Caso não haja na sua empresa ou instituição, saiba onde reclamar os seus direitos se for vítima de assédio moral e sexual no trabalho. Existem vários canais de denúncia, vários órgãos que são competentes para fiscalizar ou para investigar esse tipo de prática. Então, por exemplo, o trabalhador, ele pode fazer a denúncia para o Ministério do Trabalho e Emprego, né? E aí a Auditoria Fiscal do Trabalho pode ir lá verificar essa situação em loco. Ele pode fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que aí o Ministério Público do Trabalho, com essa denúncia, vai autuar uma NF, que nós chamamos que é notícia de fato, e aí vai instaurar um inquérito civil para investigar aquela empresa, e nesse caso, depois da investigação concluída, propor um termo de ajustamento de conduta com a empresa para que ele passe a ter essas medidas preventivas e de enfrentamento e se abster desse tipo de prática pelos seus prepostos, né? E, caso a empresa não assine, então, o ajuizamento de uma ação civil pública. Bom, hoje eu fico por aqui. Se você quiser rever este e outros programas produzidos pela TV Assembleia, já sabe. Basta acessar o portal do Parlamento ou o canal da Assembleia no YouTube. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais da TV ALMG. Tchau e até nosso próximo encontro.